ao quadro de Olho na Educação, aqui na tela da TV Câmara Campinas, e hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante importante, a pedagogia Waldorf. Você sabe o que é essa pedagogia? Bom, a gente vai bater um papo então com a Kátia, que vai falar um pouco a respeito desse assunto conosco. Tudo bem, Kátia? Tudo bem? A Kátia, que é mestre em educação e vai falar um pouquinho sobre essa pedagogia Waldorf, porque de fato muita gente tem dúvida de como funciona, como não funciona, para que serve, para que não serve. Então eu gostaria que você pudesse, para a gente, por favor, definir essa pedagogia. Olha, não é fácil definir a pedagogia Waldorf, mas tem uma fala do Rudolf Steiner, que foi quem criou a pedagogia Waldorf, e ele diz assim: nossa mais elevada tarefa deve ser a de formar seres humanos livres que sejam capazes de, por si mesmos, encontrar propósito e direção para a sua vida. Então, a pedagogia Waldorf, ela está principalmente inserida nessa frase que o Rudolf Steiner fala. Então, é uma pedagogia que a gente fala que é sensível ao ser humano, que ela tem esse corpo de desenvolvimento que abrange toda a biografia humana. Então, o Rudolf Steiner, ele pensou uma educação que não fosse uma educação simplesmente voltada para determinadas faixas etárias. Ele diz que o educador precisa entender do desenvolvimento humano como um todo, para que ele possa realmente trabalhar na arte de educar, que ele fala sempre que educar é uma arte. E tem uma outra coisa bonita que ele fala, que eu acho que dá para entender um pouco o que é a pedagogia Waldorf, é que ele diz assim: saúde se aprende, educação é que cura. Então, olha que interessante, né? Saúde se aprende, educação é que cura. Tem um pouquinho de lado espiritual também ou não? Tem a fundamentação em antroposofia, né? Que toda a pedagogia Waldorf, ela tem como fundamentação teórica a antroposofia, e ela fala que nós somos seres humanos espirituais. Ela está fazendo hoje 100 anos, né, a pedagogia Waldorf. Hoje não, né? Ela está fazendo, fez 100 anos, e ela trata o ser humano também na dimensão espiritual. Bom, como que surgiu a pedagogia Waldorf? É muito interessante porque ela surgiu de um pedido de uma pessoa que tinha uma fábrica lá na Alemanha que chamava Waldorf. Era uma fábrica na época de fumo. E ele, preocupado com os filhos dos funcionários, pediu ao Rudolf Steiner que montasse uma escola ali para ele, para os filhos dos funcionários. Isso depois da guerra, né? Então, na verdade, porque, na verdade, é assim, teve a Primeira Guerra Mundial, né? Em 19, em 1919. Aí é que ele monta, mas ele já estava um pouquinho antes, né? Já preparando isso. Mas ela começa mesmo em 1919. Foi na Alemanha, então, né? Isso, começa em Stuttgart, na Alemanha, e aos poucos ela vai se espalhando pela própria Alemanha, e hoje, né, ela está no mundo inteiro, e no Brasil ela cresceu muito, e é uma das pedagogias em que a Unesco indica para que a gente melhore o processo educacional como um todo, né, em vários países, né? Entendi, perfeito. Quais são os princípios da pedagogia Waldorf? Olha, o princípio da pedagogia Waldorf é você conseguir harmonizar no ser humano o processo do pensar, sentir e querer. Porque a biografia humana, o Steiner, quando ele vai desenvolver a pedagogia Waldorf, ele se baseia nos setênios, né, que é uma categoria lá atrás, que vem lá atrás da filosofia, mas que o Rudolf Steiner, ele retoma isso para mostrar que o desenvolvimento humano, ele tem algumas coisas que são universais em qualquer classe social, em qualquer cultura.
Então, são matrizes universais do desenvolvimento humano que a gente tem que levar em consideração. E a partir desses setênios. Por que os setênios? Porque de 7 em 7 anos, nós temos algumas transformações por volta tá? Não é uma coisa rígida, né? Mas por volta de 7 em 7 anos, acontecem transformações que são nos 3 primeiros setênios, que seriam de 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, são muito visíveis, principalmente do 0 aos 14. São transformações físicas aparentes e, lógico, muitas transformações internas também. É interessante porque a maturidade escolar, né, a maturidade sexual, né, e a maturidade social, tem tudo isso, até os 14 anos de idade. Nesses 3 primeiros setênios, tem grandes imagens que é colocada na pedagogia Waldorf. Então, do 0 aos 7 anos, o mundo é bom. Isso deveria ser uma grande imagem que os adultos teriam que apresentar para as crianças. Do 7 aos 14, o mundo é belo. Então, na pedagogia Waldorf, entre os 7 e os 14 anos, se trabalha muito com arte. Aliás, não é só o trabalho em si ter uma disciplina sobre artes, mas todo o currículo, tudo o que se faz tem essa dimensão artística, a dimensão estética. Então, é importante que a organização da sala de aula, a forma como o professor se coloca, tudo tem uma dimensão artística. E dos 14 aos 21, que aí já é o mundo é verdadeiro, a grande imagem é do mundo é verdadeiro. Então, a gente vê, porque os adolescentes, de maneira geral, os jovens, eles pedem uma coerência do adulto. Então, eles ficam muito reticentes quando eles encontram adultos que falam uma coisa e fazem outra. É verdade. Não é? Então, o pessoal ainda fala, são muito críticos. Por quê? Porque eles têm essa necessidade da coerência e da verdade. Sem dúvida. Essa fase é bem assim mesmo, né? Eu gostaria que você falasse para a gente, para o pessoal que está em casa assistindo ao quadro De Olho na Educação, quais os benefícios, não é, da pedagogia Waldorf, porque eu estou com um material aqui que são inúmeros, não é? Participação da família, estímulo à criatividade, aulas personalizadas, limitação da tecnologia, contato com a natureza, vínculo com os professores. Enfim, gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, por favor. Então, o benefício que a gente pode dizer que a pedagogia Waldorf traz é que os estudantes que saem de uma educação com a pedagogia Waldorf, eles têm uma noção de inteireza do ser humano que é impressionante, e também de toda essa fundamentação artística que eles trabalham todo o tempo. A visão que eles têm de ser humano, de mundo, quando eles saem da educação, é uma visão de uma sociedade que seja mais harmônica, que seja mais justa, mais igualitária, mas não só a partir de um modelo político, mas a partir do cotidiano, do dia a dia, o que nós somos capazes de fazer a partir de cada espaço, de cada momento da nossa vida que nós temos ali. Nós podemos contribuir com algo, não só com algo que vem de cima, mas com tudo que nós aprendemos no dia a dia da pedagogia Waldorf. E aí o currículo deles é muito impressionante, porque a pedagogia Waldorf, no segundo setênio, eles vão trabalhar, além das matérias que tem em outras escolas, eles trabalham também com jardinagem, eles trabalham com trabalhos manuais, com astrologia, tem outras matérias que vão alargando as margens do conhecimento deles, e tudo em relação. E tem uma coisa muito importante, que eu acho que isso também é um diferencial, que é o ensino em épocas. O ensino em épocas significa o quê? Do primeiro ao oitavo ano, eles têm um professor principal, que trabalha com eles, que é sempre no primeiro horário, eles trabalham com esse professor principal, que vai dar para ele todas as matérias básicas, e eles vão ter também
o professor de música, o professor de trabalhos manuais, o professor de jardinagem, o professor de língua estrangeira. Normalmente eles têm mais duas línguas, né, o alemão e o Perfeito. inglês. Então, o currículo é muito diferenciado. E por que esse ensino em épocas? Todo mundo acha muito estranho. É porque, se eu, durante um período, eles estabelecem mais ou menos 2 meses e meio, não sei, eles fazem por exemplo, estão estudando história. Então, o foco principal vai ser essa disciplina, história. E aí eles trabalham durante todo esse tempo. Depois eles vão retomar isso. Sabe? Então, o que eles perceberam? Que a apreensão, a criança apreende muito mais aquele conhecimento do que quando o currículo ou o dia a dia daquela criança é fragmentado, como é o mais comum nas escolas tradicionais, né? Entendi. Beleza, muito obrigado pelas suas explicações, para falar um pouquinho com a gente sobre a pedagogia Waldorf. É bem bacana, um assunto importante. Obrigado por participar aqui do quadro De Olho na Educação. É isso aí, pessoal. Então, até a próxima oportunidade. Tchau.